Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hábitos Cash. Meu nome é Vitor Hugo, sou host e apresentador do podcast e hoje é um episódio especial, é um episódio de Natal. Vocês estão vendo aqui do meu lado a árvore de Natal, o estúdio está decorado e especial e estamos lançando o episódio no dia 24 de dezembro. Temos a honra então em receber hoje aqui o Padre Douglas. Padre Douglas é doutor em Teologia do Matrimônio e Família. Padre, muito obrigado pela honra de estar aqui hoje, Padre. Olá, Vitor Hugo. Olá, amigos aí do Hábitos Cast. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sobretudo porque é o episódio especial de Natal, né? Aí a galera vai estar tudo rezando amanhã, né? Lembrar do menino Jesus aí. Que bom. Obrigado mesmo pelo convite, viu, Vitor? Imagina. É uma honra estar aqui. Não, eu que agradeço. O padre é da paróquia que eu frequento, né? Realmente, todos os fins de semana, quando raros que não. Infelizmente, agora viajamos de fim de ano, vamos ficar um mês sem, mas as ocasiões raras em que a gente não vai, a gente sente falta. É impressionante. E quando o padre tem outra pessoa lá, a gente acolhe, é muito legal, muito divertido, mas quando tem o Padre Douglas, realmente é uma conexão de mensagem sempre muito especial, padre. O padre tem uma habilidade de comunicação, de envolver todo mundo e um senso de comunidade ímpar. Ímpar. Eu digo particularmente porque, como todas as pessoas talvez tiveram momentos de se afastar e se aproximar da religião, e na minha busca de reaproximar com a religião e tudo mais, a Tupiara me apresentou ali a paróquia antes de nos tornarmos um casal. E na festa junina, o padre provavelmente lembra, mas na festa junina, em 3 minutos de conversa, que na verdade o padre teve com um colega do meu lado, eu falei, olha só, é realmente um senso de comunidade ali, eu reparei um senso de comunidade, um senso de acolhimento, né? E o padre é doutor em Teologia do Matrimônio e Família, né? Pois é, mas obrigado de você estar contando esse seu testemunho e obrigado pela sua percepção de comunidade, né? Faz 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que eu voltei para o Brasil, né? Depois de uma temporada de quase 10 anos, 9 anos e um pouquinho em Roma. Eu falo 10 que é mais fácil. 10 anos em Roma. E a festa junina da paróquia foi um negócio divertido. Porque não parece, mas aquela festa foi organizada em 15 dias. Uau! Não tô brincando. Uau. Ela foi organizada em 15 dias. E a equipe organizativa pensou assim, o padre é muito louco. Porque em 15 dias nós precisamos fechar a rua. Fazer a coisa movimentar. E ela movimentou. E ali emergiu algo que estava escondido. Que era a comunidade Verbo Divino. E me deixou explodindo de alegria aquela festa. É óbvio que o padre na festa junina, ele tem o dever de cumprimentar um por um. Eu cumprimentei um por um naquela festa. Sim, eu vi. Eu conversei com as famílias, conversei com as pessoas. E foi uma festa muito familiar mesmo. E ela revelou, portanto emergiu, né, este sentido profundo daquilo que é o núcleo da mensagem que eu acredito e que eu aprendi muito em Roma, que é a igreja é uma família de famílias. Essa frase usada pelo cardeal Ennio Antonelli, já lá quando eu fui no Encontro Mundial das Famílias com o Papa Bento XVI, que foi em 2000
2012, se eu não estou errado. Foi 2012. Fui no Encontro Mundial das Famílias, Roma. Em Roma não, em Milão. E fascinado, né? 2 anos de padre, ali, primeira cidade da Europa que eu conheci, Milão. Pude ver o Bento XVI de muito perto. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns cardeais, Gianfranco Ravasi, também com Ennio Antonelli, que naquele momento era o secretário do Pontifício Conselho para as Famílias. E uma conversa muito rápida. Naquele momento, o Ennio Antonelli me disse assim: padre, coloque isso na sua cabeça. A igreja é uma família de famílias. E depois eu vi que ele replicou isso no momento formativo lá da conferência que ele deu. E aquilo entrou no meu coração. A igreja é uma família, mas constituída de pequenas células que são as famílias. Bom, eu não sei, eu tenho 14 de padre, desde o tempo do seminário que eu reflito muito sobre o argumento família. E eu estou convencidíssimo que com aquilo que disse João Paulo II, que eu assumo também pessoalmente, que o futuro da sociedade e da igreja passa pela família. Vai dizer um outro cardeal, que se chama Marc Ouellet, ou Ouellet, em francês. Ele vai nos dizer que a via da nova evangelização é a família. Então eu acredito nisso, cara. Esse é meu cavalo de batalha, não porque eu escolhi, mas porque eu fui escolhido. Cristo, no seu mistério divino, na sua providência, fez-me perceber, através de movimentos interiores e situações objetivas exteriores, que o caminho ao qual eu sou chamado é na via da família. E para isso, irmão, estou pronto para dar vida. Incrível, que incrível. Nossa, é muito legal. E a percepção toda. E eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Foi Vamos embora. pipocando coisa na minha cabeça enquanto o padre falava. Mas, para quem está tendo a oportunidade de conhecer o padre hoje, fala um pouquinho mais, Padre Douglas. Quem é o Padre Douglas? Qual foi a trajetória do Padre Douglas? Como ele chegou aqui? E parabéns, inclusive, que estamos gravando hoje. Dia 12 hoje? 13? Hoje é 12, Hoje Nossa é Senhora de 12. Guadalupe. Ontem, dia 11, o padre completou 14 anos de ministério. Parabéns, padre. E hoje foi 14 anos da minha primeira missa. Que bom. Então, Que bom. foi... Parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Conta um pouco dessa trajetória aí, quem é o Padre Douglas? Bom, eu sou o Padre Douglas, nasci na cidade de São Paulo. A minha família, originalmente, é da região que fica próximo ao Sesc Interlagos. Um lugar chamado Jardim Primavera, que há algum tempo era a extrema periferia de São Paulo, né? Hoje a extrema periferia de São Paulo é Parelheiros. Mas nasci ali naquela região. Sou filho da dona Natalina, que hoje fez uma cirurgia, mas graças a Deus está tudo bem. Ah, que bom. E também do senhor Tadeu. E, bom, tive uma infância muito feliz. A graça de conhecer a minha bisavó, a minha avó, o meu avô. E eu sempre fui um pouquinho nerd, assim, sempre gostei muito de estudar, apesar de ter uma vida ativa muito boa. Então eu sempre consegui equilibrar estudo e vida ativa, né? Fui movido por grandes ideais, assim. Meu maior sonho de quando eu era criança era ser piloto de avião da aeronáutica. Mas eu sou muito ruim em matemática, cara. Pô, pensa num camarada que não sabe fazer continha de tabuada, velho. Sou eu. Mas eu estudei, de verdade, eu estudei mesmo, assim. E, bom, sequência de reprovação na Epicard, sequência de reprovação na AFA, eu falei, não é pra mim. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, por incrível que pareça, pacoteiro do supermercado, que era o antigo supermercado Safra lá na região, lá, ganhando caixinha, mas foi legal. Depois eu fui trabalhar numa empresa lá da rua, um camarada chamado Kihira, que ele não chama Kihira, Kihira é o apelido dele. E ele tinha uma empresa que montava computador, na época que montava o Pentium 100, que a pessoa ligava, olha, quero computador com essa configuração, então a gente tinha que configurar e entregar para o cliente. Ali eu aprendi a montar computador, desmontar computador, instalar software, e na época que era o Windows 98, coisa assim, muito antiga. Mas era uma coisa maravilhosa, assim. De ponta, né? De ponta. E foi muito legal, porque eu trabalhava ali do lado da minha casa, foi um momento bonito da minha vida. Depois eu fui trabalhar numa contabilidade, que era também ali na região, tal da Manancial. Fiz um trabalho que hoje não deve existir mais. Tal do office boy, né?
Office boy. Eu era office boy. Cara, quando você fala um parênteses, eu tinha, na última empresa que eu passei, uma jovem aprendiz de 16 anos que nós demos para ela um notebook. Com 16 anos, cara. Eu tava, lembra que você tava em banca de jornal, fazendo inventário de jornal. Eu fui ter meu primeiro notebook quando eu virei gestor, meu eu tinha 20 e tantos anos, 16 anos. Mudou tudo, cara. Não tem mais office boy. Tudo. E aí eu trabalhava lá com o Eliezer nessa empresa chamada Manancial. E aí foi quando eu aprendi muito de coisas públicas. Tinha que ir na junta comercial, tinha que ir lá na prefeitura, não era na Líbero Badaró, bom, enfim, Brigadeiro Tobias. Na Brigadeiro Tobias. E era pegar Office boy sabe nome de rua. Cara, eu ando em São Paulo sem GPS, É isso. né? Na época tinha que andar com aquele guia 4 rodas dentro da mochila Isso para aí. saber onde chegar. Exatamente. E aí você vai conhecendo toda a burocracia da época, e era tudo na mão, era tudo no papel, foi muito legal. Depois dali eu fui trabalhar na Maia Araújo, que era a empresa do meu primo, que era distribuidor de insumos para farmácia e drogaria. Eu trabalhava lá montando os pedidos dos clientes, né? Foi um período legal, mas não foi o melhor período da minha vida. E depois eu comecei a trabalhar com o Dr. Renato. O Dr. Renato é um advogado em São Paulo, que até hoje é meu amigo. Somos amigos mesmo, um amigo. E, sem dúvida, dentre os 3 maiores promotores da minha vocação, ele foi um dos que mais me estimulou assim a seguir o sacerdócio. Fui office boy lá também. Então tinha ele e a esposa dele, a Adriana, 2 amigos fenomenais assim. E eu saí de lá e aí na época eu namorava, enfim, eu era um jovem como qualquer outro jovem normal. Tinha, e aí eu já tinha desistido da aeronáutica, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou ser advogado, né? Mas só que entra umas coisas por baixo, né? Por que eu falei que eu ia ser advogado? Porque eu tinha lido o livro do Sérgio Vieira de Mello, que tinha morrido num ataque não sei aonde, não vou lembrar agora, e aí escreveram uma biografia do Sérgio Vieira de Mello, que era o alto comissário da ONU para a reconstrução de países. Eu li o livro do cara e falei, pô, vou ser isso aqui. E, bom, uma das trajetórias para entrar na ONU era estudar direito. Eu falei, pô, eu vou estudar direito e eu não vou estudar em qualquer faculdade, não. E aí eu comecei a me dedicar para entrar na Universidade de São Francisco, ou na PUC, ou no Mackenzie. Falei, eu vou entrar numa dessas daí. Só que as coisas foram se desenvolvendo, até que um dia eu, conversando até com a minha namorada Mariana, começava a falar de vocação e tal, até que deu estalo em mim, lembro até hoje o lugar, na Praça Dom Gastão Liberal Pinto, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. Nossa. Eu estava dentro do ônibus indo pro Fórum João Mendes levar processo para devolver, né? Ali eu já era tipo um rábula. Hoje nem sei se existe mais isso. Acho que o povo nem conhece mais essa palavra, rábula, né? Que eu li nos contos de Machado de Assis, sobretudo. Bom, em todo caso, eu estava indo levar os processos e num determinado momento ali, não, essa é a minha vocação. Eu vou ser padre. Liguei para Tatiana, que era a secretária do Dr. Renato, e disse, olha, Tatiana, amanhã eu preciso conversar com o Dr. Renato na primeira hora. Conversei com o Dr. Renato e ele falou, Douglas, a melhor notícia que um homem pode me dar é dizer que deixará de estar aqui para ir trabalhar, para se dedicar a Deus. Né? Eu estava com muito medo de falar com ele, pelo respeito que eu sempre nutri por ele. E ele até falou assim, se fosse para ir no Bradesco, outra coisa, a gente ia conversar. Mas que bom, é a melhor notícia. E aí ele chamou o pessoal do escritório, conversou, disse, olha, o Douglas vai se dedicar a Deus. É o último semestre dele aqui. Quero agradecê-lo e peço o respeito de todos por ele nesse momento. E pronto. E dali a nossa amizade continuou e continua. Aí eu fui pro seminário, né? Seminário, foi um momento bonito, gostoso da minha vida. Depois do seminário eu fui fui administrador paroquial na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá no Grajaú, aí é extremo sul mesmo, lá no Jardim Eliana. E naquele período eu ajudei muito na Escola Superior de Soldados da Polícia Militar, com a então Coronel Suzuki e o Coronel Arruda, que depois foram transferidos para a Academia do Barro Branco e eu fui com eles também como capelão voluntário. Não tinha uma patente, mas exercia o serviço de capelão equivalente naquele momento. E aí
o Dom Fernando, e aí é onde que as histórias se conectam, né? Porque quando eu era diácono, antes, então, para explicar pro pessoal aqui, ó, antes do camarada se tornar padre, ele tem um primeiro grau, que é o grau do diaconato. O reitor do seminário, Padre Gilson, disse para mim, olha, Douglas, você vai se dedicar à catequese. Tá bom, né? Vamos se dedicar à catequese na diocese. Quando eu fui ordenado, eu sei que eu precisei ir em um determinado lugar e eu fui com o Dom Fernando no carro. E o Dom Fernando, naquele dia, me disse assim, Douglas, tá voltando um padre de Roma que se formou em catequese. Infelizmente, eu vou ter que te pedir para você entregar esse trabalho. Sim. Eu já tinha organizado tudo, estava tudo arrumado. Eu falei, tá bom, Dom Fernando. Só que eu tenho algo para você. Você não quer ser o coordenador diocesano da pastoral familiar? Aí eu falei, pô, Deus ouviu minhas orações, né? Tá bom, tô aqui. Aí eu comecei a trabalhar com a pastoral familiar. Fui para os congressos no Brasil, fui daqui e dali. E aí um dia, em uma formação nacional, tinha o professor Yaroslav Mereski, e ele tá ali falando sobre família, eu levantei a mão, estava na primeira fila, levantei a mão, falei, olha, professor, isso que você está dizendo, como é que a família pode conversar com a cultura atual? Dado que na cultura atual nós temos uma agressão contra a família, quais são os pontos fixos que nós podemos utilizar para conversar com a cultura a partir da família? Eu lembro até hoje. O Merek fez assim no camarada que estava do lado dele, que era o Dom Petrini, na verdade, que existe ainda, viu? Amigo, um abraço aí, Dom Petrini. Dom Petrini hoje é o bispo emérito de Camaçari, meu amigão. A gente se fala a cada 15 dias. E aí o Merek falou para ele, esse menino tem que ir para Roma estudar. Mas aí o Merek respondeu a pergunta. Na hora do almoço, o Dom Petrini me chama e diz, Douglas, olha, você tem que ir para Roma estudar. Obrigado aí pelo reconhecimento, né? Fala pro meu bispo lá, o Dom Fernando, porque a igreja é hierárquica, não é que um vai estudar. Tem um processo, um ITER, pra gente cumprir. E aí, ele deu uma risada, saiu, acabou o almoço, à noite, bateu na porta do meu quarto. Aí Dom Petrino, pô, eu, padre jovem, pô, diante de um bispo, pra mim, tô doido, né? O bispo veio bater na porta do meu quarto, que é isso, né? Ele falou, Douglas, você deveria estudar em Roma. Eu, Dom Petrini, fala lá pro meu bispo, não, vamos jantar. Aí eu fui jantar com o Dom Petrini, tava o Tico e a Vera, casal lá da Bahia, muito gente boa, que naquele momento era o coordenador da Pastoral Familiar do Brasil, que também conversaram com o Dom Petrini naquele momento. Aí no final do churrasco, que na verdade era um restaurante, o Dom Petrini então falou, olha, Douglas, você precisa estudar em Roma, e eu tô te dando a bolsa. Caramba. Aí eu falei, pô, Dom Petrini, agora como é que eu faço? Ele me deu todo o trâmite, e aí voltando para São Paulo, com todos os papéis na mão, cheguei no Dom Fernando, e no dia estava o Dom Edmilson, que é o bispo de Guarulhos, que também é um grande amigo que eu conheci no Encontro Mundial das Famílias. O Dom Felipe Dom Fernando, falei, Dom Fernando, eu quero estudar em Roma. Eu falei, como é que você vai estudar em Roma? É caro essas coisas. Eu falei, ganha a bolsa de estudo, tá aqui, é só assinar. Aí ele assinou e pronto. Eu ganhei a bolsa de estudo para o mestrado. Incrível. Fui para Roma, fiz o mestrado em matrimônio e família, tirei a nota máxima. Meu mestrado foi publicado, coisa que em geral acontece no doutorado, e porque eu tive o máximo aproveitamento, eles me deram a bolsa para continuar no doutorado. Legal. Foi isso que aconteceu. Em seguida lá. Foi em seguida. Foi muito legal. Caramba, que legal, que legal. E tem tanta coisa que é tipo assim, falando. Esse é o resumaço da minha vida. Foi incrível, foi incrível. E antes de mergulhar em tanta coisa, pode ter família das famílias, eu quero falar disso. Eu não sei se o padre pode compartilhar isso ou não, mas assim, a questão do chamado foi algo que aconteceu e fez uma conexão, foi uma certeza, foi como dar uma forma do pessoal visualizar isso. Eu pergunto isso porque aqui a gente fala de hábito, disciplina e rotina, e tudo aquilo, e os erros das pessoas nisso é tentar fazer as mudanças de fora para dentro. E foi o meu erro durante muito tempo. Quando eu identifiquei aonde eu estava errando, quando eu fui estudar a formação acadêmica, tem muito estudo sobre a mente, neurociência e tudo mais, e eu entendi que a minha mudança tinha que ser de dentro para fora, eu nunca mais tive um problema.
Eu nunca mais tive uma luta contra a balança. Uhum. Eu nunca mais tive uma luta contra não vou dizer contra o dinheiro, mas como não ser rico. Independente da quantidade de dinheiro que eu tivesse na conta ou não, hoje a coisa tá muito abençoada, mas depois que eu mudei de dentro para fora, fez sentido para mim. E quando o padre falava, eu imagino que deva ser um sentimento de fez sentido. O que tem como o padre compartilhar um pouco do que abraçou, o que foi esse momento de certeza? E foi um momento de mudança de dentro para fora ou foi algo que veio pro padre? Então, não tem como nós pensarmos a nossa vida só de dentro para fora, como nós não podemos pensar ela só do exterior para o interior. Nós temos que pensar a nossa vida como um todo. Eu não gosto muito de usar a palavra sentir. Eu gosto de usar a palavra perceber. Okay? Porque o sentido ou o sentimento é muito rápido. Ele pode acontecer e pode não acontecer. Quando eu percebo, opa, a coisa muda. É um né? fato. Eu Você percebe percebi. um fato. 2 episódios. Um episódio remoto que eu tenho na memória, que uma certa vez estava vendo com a minha mãe e meu irmão, que era o Globo Repórter. Mas eu era criança, acho que devia ter uns 7, 8 anos. E naquele Globo Repórter falava sobre a vida monástica, a vida dos sacerdotes e tal. Eu lembro que a minha mãe fez uma pergunta, pô, era moleque, o que leva uma pessoa a se dedicar toda a vida para Deus? E aquela pergunta da minha mãe ficou em mim, mas isso aqui é memória muito antiga. Uhum. Depois eu lembro que eu falei com a minha mãe na mesa da sala de jantar da casa da minha avó. Falei, mãe, eu vou pro seminário. Aí minha mãe, tipo, tava jogando carta lá. Cala a boca, moleque. Você não sabe nem o que você tá falando, né? Tipo. Mas aquilo ali não me intimidou, não. Não fiquei triste. Minha mãe falou que não, é a mamãe. Uhum. Eu era criança, depois de 5 minutos tava lá brincando, nem Uhum. lembro o que tava fazendo. Bom, em todo caso, isso não é algo que desapareceu dentro de mim, mas eu pensei, não, eu vou viver minha vida, né? Então, os meus empregos, o Dr. Renato lá na época, para mim foi um dos momentos mais espetaculares da minha vida, apesar de todos os meus limites. O Dr. Renato teve uma paciência enorme comigo, a Dona Adriana os dois tiveram uma paciência enorme comigo, mas uma paciência formativa. Eles meio que perceberam, olha, eu comecei a trabalhar com eles quando eu tinha 15 anos. Eu comecei a trabalhar no dia 17 de julho de 1999 lá. E eles, de alguma forma, perceberam que tinham alguma coisa em mim. E eles não são católicos. Eles não são da nossa religião. Eles têm uma outra religião. E eles tiveram muita paciência, porque eu era muito revoltado, muito rebelde, achando que ia salvar o mundo e tal. E na escola eu era presidente do Grêmio da escola. Gostava de acampar, gostava de andar de bicicleta. Minha vida era muito doida. Tocava violão com a molecada na porta da escola e tal. E foi um período que eu tinha um certo esquecimento de Deus. Mas depois eu percebi que minha vida estava indo muito no vazio. Tá faltando alguma coisa, tá faltando Deus. Aí você volta pra igreja, né? E aí, com o Padre Marcos, que eu tinha sido coroinha quando eu era criança, eu volto. O Padre Marcos me olha, fala, você aqui de novo. E aí a gente trabalhava com um grupo de jovens, foi um momento bonito lá na Paróquia Santana. Até que tava namorando, Mariana e tal. Falei, pô, tem alguma coisa. Tem algo em mim. E eu não me dei por vencido enquanto eu não respondesse essa pergunta. O que é isto aqui? Então, era os sentimentos de fazer grandes coisas. Pô, estudar, trabalhar, me tornar advogado, para quem sabe um dia entrar na ONU e reconstruir países de guerra. É um sentimento nobre e que é simpático. Se eu vou alcançá-lo ou não, não interessa. O importante é que aquilo me dá uma simpatia em relação a mim. A vontade de estar sempre com os meus amigos. E assim, apesar de ser meio doidão, a minha vida não foi maluca, né? Porque o negócio era estar com os amigos, era presidente do Grêmio da escola, pô, coisa legal. E as coisas foram acontecendo. Até que um dia eu percebi, não, é isso aqui. Deus me chama para algo. Só que era tudo muito confuso. E na época, o Padre Marcos Juan, que é do Verbo Encarnado, faleceu. Ele me instruiu a procurar. Ele não disse imediatamente, vai para o Verbo Encarnado. Então eu fui procurar algumas ordens religiosas. O primeiro lugar que eu procurei foi o Mosteiro de São Bento de São Paulo. Eu tenho amigos até hoje lá.
Inclusive o Dom Cláudio, grande amigo, abraço aí, Dom Cláudio, ó. Tamo junto. Falei com ele ontem, é um amigão. Eu pensei, bom, legal, mosteiro legal, reza, canta, tem tudo que eu gosto, mas não tem a parte missionária, né? E eu gosto da balada, o negócio é a missão, entendeu? Uhum. Aí eu fui no PIME, fui ler as constituições do PIME lá, tava escrito que eu tinha que deixar o Brasil para nunca mais voltar. Falei, bom, não sei se eu vou, tô a esse ponto. Aham. Hoje, se alguém falar, ó, você vai em uma missão no Bangladesh, nunca mais vai voltar pro Brasil, beleza. Hoje eu sou padre, estou a serviço da igreja, onde a igreja me mandar, eu tô Legal. pouco me estressando. Eu vou. Viu, Dom José? Você é meu bispo aí, ó. Publicamente estou dizendo, o senhor não, nunca se preocupe comigo, viu? Onde o senhor me mandar, eu irei, com muita alegria. E vou mesmo, não tenho frescura com essas coisas, Ótimo. né? E aí eu procurei nos franciscanos, e fui procurando, fui no Verbo Encarnado, que era o padre lá da paróquia, e conversa vai, conheci os padres, os seminaristas da Diocese de Santo Amaro. Na época era o Wilson, o Oswaldo e o Anderson. O Oswaldo e o Anderson chegaram a sacerdotes, inclusive o Oswaldo estava ontem na minha missa, fez homilia, é aquele que está ajudando a gente na paróquia agora. Legal. E ele me contou a história de São João Maria Vianney, de um livro do Francis Truchu. E eu li aquele livro. E conversando com aquele que era o meu diretor espiritual, o padre Gianfranco Vianello, que não tinha me deixado entrar no PIME primeiramente, ele falou, Douglas, também a tua diocese é terra de missão. Falei, pô, é isso. E aí eu comecei a fazer o caminho com aquele que era o promotor vocacional, o padre André. Em seguida fiz o caminho com o padre Cláudio Nazário, que é um super amigo, um cara que eu tenho um respeito enorme, assim, enorme, enorme. Padre Cláudio Nazário é um cara fora do normal. Então eu ingressei no seminário diocesano. Mas, cara, eu era muito mala. Muito chato. Nossa senhora, pensa num cara. Mas Deus transforma até pedra em filho de Abraão, né? Mas por que chato? Chato de Não, porque eu vinha de um insuportável? mundo de cursinho, de uma galera alternativa, né? Aham. Que curtia tocar violão na rua, tomar cerveja no bar no final de semana. Né? Eu falava igual paulista, né, meu? Dá licença, mano. Se liga, velho. Sei, E descolado. a galera muito doida. É. E eu, cara, cheio, apesar de ser religioso, mas muito percebia dentro de mim essas coisas emaranhadas, né, de uma cultura de adolescente. Eu curtia o Centro Cultural de São Paulo, ver show do Ira, né, umas coisas assim, tipo, ver peça alternativa que acontecia lá. Então, curtia uma galera alternativa, eu tinha umas paradas muito doidas, assim. Que era uma busca por identidade também, né? Mas, para mim, dentro de mim, estava muito claro o fato de que eu percebi este chamado, não algo que eu criei. O mais difícil foi deixar o trabalho. Certo? O mais difícil foi deixar o escritório. As outras coisas, ok. Namorada, ok. Família, tudo bem. Eu tenho que ver minha vida. Então, ingressei no seminário diocesano. Minha namorada, o padre mencionou algumas vezes, ok, ela concordou, nossa, percebo isso em você e vai. Essa é uma história um pouco complexa de Ah, contar. Mas, em todo caso, foi tudo bonitinho. Não que bom, tem, que bom. né? Não, pergunta que o padre mencionou algumas vezes, né? Ah, não, Por porque, isso por que. exemplo, foi um momento bonito na minha vida. Imagino que sim. O padre Eu, fala com carinho, parece. não, mas eu tenho muito carinho Que até bom, hoje por ela. A que bom. Mariana é uma, posso dizer com muito carinho que eu a amo. A amo tanto de deixá-la para seguir aquilo que Cristo me pede. Porque Isso, a fonte do meu amor por ela, ainda que adolescente, é Deus. sim. Então, eu só poderia deixar ela para me dedicar a algo maior do que ela. Então, esse é o sentido. Né? Então, eu tenho muito carinho. E eu não sou frustrado com essa história, não. Pelo contrário, é uma história que eu conto mesmo. E conto. Foi um momento lindo da minha vida. Mas lindo mesmo, assim. E bonito, assim. Que bom. Mariana, a ideia era a gente se casar mesmo, ter muitos filhos. E esse era o nosso objetivo. Ok, Deus me chamou. E tudo bem. Mas você vê como é que o mundo é. Né? Hoje eu contei essa história, inclusive. História que pouca gente sabe. Teve um período que eu tinha sido eleito para não sei o que na diocese, que era ligado aos presbíteros. Eu fui pro encontro dos presbíteros, que eu nem lembro onde foi esse encontro aí.
eu sei que tinha os padres capelães das Forças Armadas lá. Então eu vi padre da Aeronáutica, padre da Marinha, padre do Exército. E eu me aproximei, obviamente, dos padres da Aeronáutica, né? Sim. Pô, os caras da Aeronáutica, meu sonho tá aqui na minha frente, Exatamente. né? É oportunidade. E aí, o padre da Aeronáutica, ele disse, olha, tem uma vaga de capelão temporário no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o CATRE. Eu sabe, pô, de aeronáutica você pode perguntar o que Uhum. você quiser que eu te respondo. Que é o CATRE. Aí eu falei, pô, que legal. Ele falou, ó, se você quiser ir, a gente pode observar. Você fica 5 anos como temporário, depois você tem que prestar o concurso para poder seguir, né? Porque não vai ter edital agora. Mas enfim, tem um rolo aí, não sei Sim. como é que é. E aquilo me deu uma euforia dentro. Só que na hora que eu me vi naquilo, eu falei, não, eu vou ser mais militar do que padre. Então eu cheguei pro padre lá e falei, ó, padre, obrigado aí pela oferta, mas eu não vou não. Me doeu. Caramba. Mas a vocação que Deus me deu vale mais do que o meu desejo pessoal, né? Que é a história do, do navegador, que eu sempre esqueço o nome. Ô senhor, mas eu vou lembrar, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Né? A história do navegador que não é o Plotino. Oh meu Deus do céu, como é que é o nome do cara? Tá, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Navegar é preciso, Viver viver não é não é preciso. preciso. Mas qual que é o sentido dessa frase? Eles estavam em Nápoles, tinham aportado em Nápoles porque tinha uma grande chuva Uhum. e Pompeu, navegador Pompeu. Eles estavam aportados em Nápoles. Eles tinham que levar os grãos, comida, trigo para Roma. Mas Roma tinha uma grande carestia, eles tinham um prazo para levar aquilo, Uhum. e tinha grande chuva em Nápoles. Uhum. Os marinheiros estavam todos no porto parado, até que Pompeu subiu no barco e disse: olha, navegar é preciso, viver não é preciso. O que ele está dizendo? Tem coisas na vida que valem mais do que a própria vida. Uhum. E quando é que a gente é feliz? Quando existem coisas na vida que valem mais do que a nossa vida. Uhum. Então, o meu sacerdócio vale mais do que a minha vida, mais do que os meus desejos, primários ou secundários. E é só por isso, porque Cristo me chamou, porque eu amo Cristo mais do que tudo, é que eu pude dizer sim para ele. Incrível. E muita perspicácia, né? De identificar isso e entender isso. E a analogia, e a palavra que o padre usou, fez uma conexão comigo. Porque não foi o sacrifício, foi a forma de ser feliz. A forma de ser feliz é encontrar algo que faça o propósito da vida. Né? Viver não é preciso, navegar Não, é preciso. é, É o contrário. não, é isso mesmo, navegar é preciso, viver não é preciso. Sim. Mas veja, mais do que. Porque aí é onde, ao meu ver, nós temos um problema dentro do contexto cultural atual. Uhum. As pessoas querem encontrar algo que faça feliz. É essa analogia que eu vou. Muito bem. Exato. Eu sou um pouco contra isso. Uhum. Na verdade, nós somos chamados a responder aquilo que nos faz feliz. Porque o que nos faz feliz já nos foi dado. Agora, uma visão profunda da realidade, uma visão, uma simpatia consigo. Pô, se Deus colocou um sentimento no seu coração, isso daí não é bobeira. Isso é algo profundo. Bom, se eu correspondo a isso, entendendo que eu tenho um dom grande nisso aqui, então a minha vida é feliz. Eu correspondo a algo. Sim. Eu não invento algo. Né? Então, quando você falou do exterior, interior e tal, quando a gente percebe que existe uma conexão muito sinérgica entre as realidades naquele momento, então a gente consegue ser feliz. Exato. Porque a felicidade é algo que me foi dado por amor a mim. Né? E Deus me quer feliz. Pô, se der um Deus chato aí, triste, não funciona não. Deus é legal pra caramba. Exato. Né? E o mais bonito é a gente consegue ser feliz até diante de um sofrimento. Eu sofri por não ter ido ser capelão voluntário lá no Rio Grande do Norte. Sofri. Mas a minha vocação vale muito mais do que eu estar com a farda lá da aeronáutica. E eu não sou frustrado por isso não, porque é uma escolha consciente, bonita e profunda. E pronto. Não sou frustrado quando eu disse para o meu bispo, quando ele me perguntou, promete respeito e obediência a mim e meu sucessor? Meu pai me perguntou, eu disse, prometo. Eu sei o que estava falando. E não é obediência com reticência. Prometo com exclamação, caixa alta, grifado, sublinhado, negrito, Arial, né, fonte 20.
sim, entende? sim. Tudo que dá pra colocar lá põe, é isso. É isso. E aí eu gostaria de retomar um tema que eu tô guardado aqui, que o padre falou, e eu gostei muito dessa argumentação que, né, a igreja é a família das famílias. É uma família É de uma família de famílias. famílias. É, Uhum. perfeito. E a forma heterogênea que o padre deve velar, né? Porque a gente vive em comunidade, obviamente, a gente vive em comunidade dentro da igreja e fora da igreja. Uhum. A gente vai se conectando com tantas pessoas, com tantos contextos, com tantas buscas, com tantas dores, com tantas felicidades. E como, né, coordenador responsável das famílias, né, o padre deve ver muita coisa, né, que pessoas buscando, pessoas com famílias estruturadas, pessoas em momentos difíceis. E o padre falou que teve uma infância muito boa, uma família estruturada. Eu também tive particularmente uma família espetacular. Mas acredito que a igreja também é um momento de acolher a família que ela está desestruturada. Ou a família que não há. A pessoa que está buscando ali construir uma coisa, está sozinha no momento e se aproxima para acolher. Como o padre vê isso e como ele consegue transformar essas pessoas que estão buscando ou desestruturadas numa família, né? Como acolhe isso e como traduz esse trabalho nelas? Existe um olhar dedicado, existe um cuidado ímpar, existe um preparo até para essa pessoa conseguir sair disso? Como funciona essa dinâmica, padre? Bom, só uma correção que assim, na verdade meu pai e minha mãe se divorciaram quando eu tinha 3 anos, né? Meus pais também, mas foi muito Sofro com feliz. isso pra caramba, mas eu acredito no sacramento que os uniu. Então Deus é fiel ali e isso não tem quem separa não, nem o papel do divórcio do cartório, entendeu? Então quando eu olho para minha mãe eu vejo meu pai, quando eu vejo meu pai eu vejo a minha mãe e não tem Deus que vai, aliás, se Deus não vai mudar isso, não sou eu que vou mudar, né? Então eu acredito nesse negócio aqui. Isso para mim é muito sério. Bom, é verdade que hoje nós temos uma crise de uma crise humana, as pessoas estão perdendo aquilo que são as linguagens básicas da existência. Por causa de um mundo que culturalmente tentou inventar algo novo e não conseguiu. É muito complexo uma análise dessa. Dá para fazer, precisa de algumas horas aqui para conversar com você sobre isso. Mas o que hoje nós somos chamados a recuperar o humano. E o que é humano? Antes de mais nada, o homem é feito para uma relação consigo, uma relação com a realidade que o rodeia, uma relação muito especial com uma pessoa que se apresentará para ele. Aquilo que eu vou explicar muito grosseiramente, que é a dinâmica dos afetos. Né? Então, os nossos afetos, o nosso afeto, ele é povoado. Ele é povoado. Nós nascemos, o primeiro afeto que a gente tem é com o nosso ouvido, né? É a voz da mamãe, a voz do papai. E aquela voz não me é estranha. Eu venho nesse mundo que ele, naquele primeiro momento, pode ser um pouco hostil para mim, porque eu não tenho as defesas próprias para enfrentar esse mundo. Mas eu tenho o abraço da minha mãe, eu tenho a proteção do meu pai, eu tenho o alimento que a minha mãe me fornece, eu tenho os cuidados do meu pai para comigo e para com a minha mãe. E esse mundo que parece hostil, na verdade, ele é muito bom. E o fato de uma mãe acolher um filho no seu braço significa eu te acolho, o mundo te acolhe, a realidade te acolhe. Então, dentro dos nossos afetos, ou dentro do nosso afeto, as primeiras pessoas que habitam ali são essas primeiras pessoas da nossa relação. Nosso pai e a nossa mãe, né? Eles que estão ali dentro. E a criança, eu gosto muito de usar o exemplo do abraço do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe se abraçam, o que faz o filho? Ele corre e pula dentro daquele abraço. Desde o abraço. Isso aqui é o modo de educar os filhos. Ou seja, como é que o pai e a mãe educam o filho? Se amando. Se temos um problema nisso aqui, nós vamos ter um problema lá também. Bom, muito grosseiramente falando, é isso. Depois o que acontece? Dentro dos nossos afetos vão entrando outras pessoas. O tio, a tia, o cachorro, o papagaio, a avó, o vô. Eles vão constituindo a nossa vida. E aí nós vamos começar a ter no mundo... Pô, o Jorge está aqui na plateia, já ouviu essa aula 50 vezes, mas eu ouvi de novo hoje, né? Então, e a gente começa a se relacionar com as coisas do mundo. E as coisas do mundo começam a fazer parte da gente. Eu gosto do esporte X, não do esporte Y, da banda Y.
não da banda Z. E tudo isso vai constituindo a nossa personalidade, vai constituindo a nossa pessoa. Então, o nosso mundo interior, ele se ordena segundo também o mundo exterior. Né? Então, o nosso afeto ele está resolvido aqui. Só que o homem é sempre feito em relação, então temos uma relação exterior, as coisas exteriores elas estão aqui falando. Nós temos um mundo interior que está organizadinho, só que o homem tem sempre, o ser humano tem sempre algo ainda mais profundo. Então, são 3 níveis, o exterior, o interior, mas existe um outro nível, que é o íntimo. No íntimo, pai e mãe não toca. Tio, tia não toca. Professor não toca. O íntimo é um lugar muito reservado. E é quando a nossa passividade, por assim dizer, descobre o outro. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai dizer Adão, né? No paraíso ele encontra, ele olha o mundo exterior e vai dizer, mas eu não achei ninguém que me corresponda. Tem nada que me corresponde aqui. Então, Deus dá a ele uma companheira e ele percebe que alguém correspondeu. O encontro de um homem com uma mulher é esse encontro que desorganiza o nosso mundo. Quando a gente se apaixona, se desorganiza o nosso exterior, o nosso interior, porque fomos tocados num ponto profundo da nossa existência, que é aquela pessoa me traz uma promessa. Por qual motivo? Bom, aí é difícil falar, mas enfim. De tal modo que agora eu tenho que reorganizar tudo. Porque aquela pessoa apareceu. E se o tempo do namoro, né, o tempo do noivado, é para verificar se aquela pessoa que trouxe consigo coisas que até então eu não via, tem uma promessa consigo, que é a promessa de uma vida inteira. E se isso existe, então agora eu posso me dedicar a esta pessoa. Aí é o sacramento do matrimônio. E somente depois do sacramento do matrimônio é que se pode doar de maneira conjugal, né? O ato sexual mesmo. Sim, sim. Só depois do matrimônio. E por quê? Porque temos uma promessa, temos uma vida pela frente. Por isso que os nossos avós lá, eles iam na Caixa Econômica Federal e fazia a prestação da casa pelos próximos 30 anos. Porque eles tinham a consciência que é uma vida. Hoje, as pessoas são muito efêmeras, muito superficiais, as coisas acontecem e se perdeu a capacidade de prometer, se perdeu a capacidade de construir, se perdeu a capacidade de enfrentar juntos as coisas. E o matrimônio, se recupera tudo isso, ele consegue ir adiante. Por isso que o tempo do namoro tem que ser muito bem feito, o tempo de noivado tem que ser muito bem feito, porque ali está em jogo uma vida, uma promessa e um futuro. O que quer dizer muito bem feito? Muito bem feito é, tempo de namoro, o que se espera? Concórdia. É necessário conhecer a outra pessoa, sem tocar em intimidade, Claro. sem a relação sexual. Eu vou conhecer o outro pelo que o outro é. Sei lá, a minha namorada gosta de cinema, gosta de teatro, gosta de qual banda. E aquilo tudo vai confirmando ou desconfirmando a promessa. Então, por exemplo, a menina lá descobre que o cara é mulherengo. Não tem promessa nenhuma daquilo ali. O cara não quer nada com nada. É porque o padre falou que quando se conhece e sente aquilo no íntimo, acontece uma reorganização. Eu ia perguntar isso também. A reorganização é isso? Não, a reorganização é outra coisa. Então tá bom, A podemos ir pra lá reorganização depois. meu pai e minha mãe já não têm mais o mesmo poder. Porque Aham. agora eu tenho uma outra pessoa. Os meus amigos, Mas eles nunca tiveram acesso ao íntimo. eles não podem, Eles nunca estão terão. só na camada interior, Eles estão no mas meu o interior. íntimo é dessa O íntimo conexão. só tem 2 pessoas que vão poder entrar ali. Aquela que Deus me deu de presente no matrimônio e Deus mesmo Deus. que já está ali. Sim. Por isso que o matrimônio é muito sagrado. Porque o outro pode tocar um lugar muito próximo de Deus. Sim. Pouca gente fala isso. Sim. O outro, ou seja, o seu esposo, a sua esposa, consagrados no sacramento do matrimônio. Atenção aos teólogos de plantão, eu usei a palavra consagrado, que não se usa para o matrimônio, mas com todo o peso de consagração
citando um autor chamado Matthias Joseph Schieben, que é a minha tese doutoral, tá? É, porque o matrimônio é ter uma velut consecrator, não uma quase consacração. Mas, em todo caso, não vou entrar em teologia aqui, Tudo né? bem. Mas em todo caso é. Aos teólogos, eu tenho liberdade poética do host podcast que eu não vou fazer perguntas aqui. Mas a ideia é exatamente essa, ou seja, com o sacramento do matrimônio, o outro pode tocar a sua intimidade. E tocando a sua intimidade, aquela intimidade se abre para Deus. Ou seja, depois do ato conjugal, homem e mulher se olham e dizem, somos felizes. Não é que um vira para o lado e vai dormir, ou que a outra vai se sentir um objeto, ou que as situações vão ser jogadas assim. Não. Mas então a reorganização que o padre falou é de papéis e colocando... Porque o mundo muda. Então, a minha amiguinha que eu ia pro shopping todo final de semana, a menina já tá ligada que com o namorado não vai ser mais assim. O cara que, sei lá, dava uns perdidos na vida aí, vou passar 10 dias no mato acampando, ok, entendi. ele agora. não vai mais fazer a mesma coisa. Entendi. Camarada que trabalhava para ganhar dinheiro, ele já vai perceber que o dinheiro dele vai ter um outro objetivo. Então, te reorganiza tudo. Perfeito. E eu estou falando de uma pessoa. Perfeito, perfeito. Que entra na tua vida por um mistério divino e te reorganiza a vida inteira. E o tempo apropriado que o padre falou de namoro e de noivado são diferentes e São demandas diferentes? Sim, muito diferentes. Porque o namoro, ficar não existe, viu, pessoal aí dos pegador de balada de final de semana aí, viu? Nada de ficar aí, não. Ficar não é de Deus, não. Vou dar uma de Renato 38 aqui, né? Ó. Ficar é coisa do diabo, viu? Não vale, não. Namoro, amizade, sim. Ter uma amizade com a pessoa, se aproximar da pessoa é importante. Claro. Porque como é que você se apaixona pela outra? Se aproximando Com dela. certeza. Tendo uma primeira amizade, um primeiro contato. Depois desse contato ele dá um passo, que é o namoro. E que é o momento que vai ter que acabar. Eu falo que o namoro tem que durar 3 meses, né? No máximo. Pô, o cara vai me bater agora, né? Aí lascou, né? A gente conversa em off. Calma, não. Não, mas quando eu falo 3 meses, é o seguinte, quando você percebe que a outra pessoa é a pessoa da tua vida, em 5 minutos, tá? Menos que isso. Concorda com isso, padre? Pô, vai muito. Mas e o tempo da amizade de fazer a conexão? Não, mas você só vai fazer amizade quando você perceber que o outro tem alguma coisa. Mas aí você precisa provar. Você precisa de 5 minutos. Tá Você bom. agora tem que verificar o resto. Exato. Tem o tempo da verificação depois. Por A isso que eu percepção digo, acontece por isso que eu em 5 digo minutos. 3 meses. Porque em 3 meses você verifica se a pessoa presta ou não Eu presta. diria que a percepção acontece em 4 andares, padre, mas depois a gente conversa também. Pode ser também. Mas o fato em 3 meses, no máximo, você consegue verificar se aquela pessoa traz consigo todo o ferramental para enfrentar uma vida juntos. Perfeito. 3 meses. É no máximo. Mas... Só que não quer dizer que o namoro vai durar 3 meses, tá? Mas se em 3 tá. meses a pessoa não te confirma nada, pessoal, manda embora, viu? Porque depois vocês vêm aí na paróquia e, vim ficar falando que não deu certo. Você vamos resolver o negócio mais rápido, não é? Aí, a pergunta talvez que eu faça agora, talvez seja a ver com o tempo de noivado que eu não sei. Eu queria que o padre falasse, porque eu acho que esse momento, antes do casamento, é um momento de... O casal que tem a oportunidade de passar por coisas difíceis nesse momento, é um momento de provação importante. Para entender a pessoa que está do seu lado. Mas é aí que tá. Ali não é o momento de passar a aprovação. No tempo de namoro, você vai verificar se aquilo que você viu da pessoa e que a pessoa viu de você é verdadeiro. Ok. Verifica isso e vocês vão entrar num mundo chamado concórdia. Precisa concordar sobre algumas coisas. A menina quer, sei lá, ter o marido em casa todo final de semana, mas o cara é piloto de avião, não vai rolar. O cara é médico, ela vai ter que entrar em concórdia com isso. Eu vou querer isso pra minha vida? Que o meu marido é médico plantonista, sei lá, de um hospital famoso aí, sábado e domingo não tem horário não. Sim. Ela vai ter que pensar se a escola quer pra vida dela. E eles vão ter que sentar pra conversar isso. No tempo de namoro se faz isso. Verificadas as realidades, agora nós vamos pro noivado. E o noivado é um momento muito importante. Tá? Porque agora a gente já verificou o que tinha que verificar. Agora nós vamos montar o nosso ninho. Nosso ninho. Vamos montar a nossa casa. Agora é hora de avisar para todo mundo que, olha, aquilo que a gente verificou aqui tem futuro. Tem até uma bênção para isso, viu? Uma bênção? Tem uma bênção. Fora da missa, tem uma bênção para os noivos. É fora da missa.
chama família, pode ser até feito em casa. Legal. E agora é hora das famílias também prepararem esse casal, e aí você começa o tempo de preparação. Aqui já não é tanto concórdia, não. Aqui agora é onde a gente vai morar, o que a gente vai fazer, preparar a igreja, preparar os processos, as coisas todas e casar. Casou, já era. Agora é hora de enfrentar a vida. E esse tempo, então, do noivado é o tempo de preparar para De preparar para o sacramento. o sacramento. Para dizer sim no altar. E é o sim para a vida toda. E em nenhum momento faz sentido o que eu falei do estresse, da aprovação, do Não, entendimento? porque a prova... Não, você vai ter uma imaginação de coisas que vão acontecer. Mas, por exemplo, se eu tenho, vamos supor assim, o cara, a menina percebe no tempo do namoro que o camarada, ele não consegue organizar a vida financeira dele. Pô, ela tem que parar e pensar, mas se tiver uma crise econômica da família, como é que a gente vai sobreviver nisso aqui? Aí tem que sentar para conversar. Você não tá passando pelo momento. Mas vai precisar sentar para conversar. Entendi. Dizer, olha, cara, você não sabe gastar dinheiro. Como é que é isso aqui? E aí o cara vai ter que tomar uma posição. Ou ele vai aprender a cuidar de dinheiro dele, só que eles não estão passando por uma aprovação. Porque a crise financeira vão passar dentro do matrimônio. Não é no tempo do namoro. Porque cada um tá na sua casa bonitinho, né? Agora, na hora do vamos ver lá da casa, Sim. como é que a gente vai passar por isso? Entende? Como é que, por exemplo, muita questão que pega de namoro é deixar pai e mãe. Tem gente que não casou até hoje porque não consegue deixar pai e mãe. Sim. E tem gente que casa e leva o pai e a mãe junto. Pô, não tá errado. A Bíblia é muito clara, viu? Assim, ó, vai casar, vai deixar pai e mãe e formarão uma só carne, uma nova família. Não fica levando pai e mãe pra dentro da casa, não. Pai e mãe é visita, valeu? É bom falar isso aí, porque o pessoal fica... Tem aquela máxima também, né? É longe suficiente para que não leve as malas e nem perto o suficiente para visitar todo dia, né? Sim, não, é importante ter essa comunhão geracional, né? Claro. Não tô dizendo que tem que anular isso, pelo contrário, mas os casais precisam ter consciência que é uma vida nova. Sim, sim. Ele agora é meu esposo, ela agora é minha esposa, e nós dois juntos. E aí nós vamos entrar no outro lance, que é o lance da gramática da vida matrimonial, que tô preparando um livro para isso. Legal. E aí vai. Então, o tempo de reorganização é que você vai ter que reorganizar tudo. Depois que você casar, depois que você começa a namorar, não dá mais pra ir pra balada. Porque a menina vai olhar e vai falar assim, pô, meu namorado tá indo pra balada, que promessa é essa que ele quer pra mim? Quem vai pra balada vai contra as intenções, né? Entende? Sim, sim. E tem algo que o padre consiga falar? Porque assim, o padre falou, hoje em dia tem muita coisa, né, que acontece. A gente vê a juventude, principalmente, que é a parte provocadora, como o padre falou na sua juventude, na minha também, eu era muito provocador. E para muitas coisas, né, às vezes ela acaba se perdendo, ou não entendendo essa dinâmica e tudo mais. E é difícil argumentar com elas muitas vezes, né, para falar. E o que eu queria, não sei se tem algo que o padre consiga passar, no sentido de, tem alguma dor que o padre imagina que eles estão sentindo e que existe algo ali que possa ajudá-los a caminhar. Isso eu estou falando para o pessoal que está afastado, está nessa vida libidinosa, está sem eira nem beira, né? Porque às vezes esse prazer rápido, momentâneo, superficial, e vai continuar sendo superficial, e ela continua superficial e fica superficial, não vai enraizar nada, né? Não vai trazer nada de valor, talvez. Tem uma dor ali que talvez eles vejam em alguma forma de o padre passar um recado para esse pessoal? Cara, o coração, vai dizer Santo Agostinho, né? Nosso coração estará inquieto enquanto não encontrar a voz do Senhor. Santo Agostinho foi esse homem inquieto na vida dele. E ele percebeu que o encontro com Cristo foi o que mudou ele. Depois eu percebo a necessidade de uma companhia. Eu dou aula lá na escola para uma molecadinha do ensino médio. E eu recebi um monte de crítica. Pô, você é doutor e vai dar aula para ensino médio. Foi uma certa decisão também, porque conversar com aquela molecada eu aprendi muita coisa. Na verdade, eu ensinei muita coisa para eles, mas sobretudo pude tocar os anseios dos corações ali. O pessoal fala sobre a juventude. Cara, a juventude, cara, é muito prometedora, é muito um futuro prometente. E eu percebi que eles trazem as questões. Mas o que falta é uma companhia que endireita a questão e que coloca
tudo em pratos limpos e que dá os critérios, os juízos corretos sobre as questões. Pô, na aula, eu conversei com a molecada de tudo que tu puder imaginar. De sexualidade, de homossexualidade, de igreja, de família, de música, de arte, do que você puder imaginar. E eu percebia que quando eles colocavam as perguntas e tinha uma resposta, um juízo claro, um critério, depois as coisas se entravam em uma certa serenidade e aí tinha uma conversa que era muito legal. Então, eu não sou chamada da opinião, tem coisas que eu sou chamada da certeza, né? Uhum. A opinião, a pergunta, ela é sempre positiva, mas ela é positiva enquanto ela busca uma resposta verdadeira, satisfatória e profunda. Se a pergunta, ela fica na pergunta, ela morre em pergunta e ninguém vai para lugar nenhum. É meio que quase como colocar em pratos limpos, colocar todo mundo na mesma página para a partir daí começar uma Sim, mas sem medo da conversa. pergunta. Porque o coração. Veja, o camarada que vai na balada todo dia, o camarada que come compulsoriamente, o camarada que, sei lá, bebe e tal, no fundo, é um coração que está procurando Deus. Uhum. Porque o nosso coração foi feito para Deus. E não tem nada que o homem, no seu modo de agir, faça que de alguma forma não esteja buscando esta sua origem, que é Deus, e que de alguma forma demonstre esta origem. Por isso que a cultura ela é muito importante. Por mais de que às vezes nós encontramos certas aberrações do ponto de vista cultural mesmo, mas tem sempre uma brecha para uma conversa profunda em que nós podemos meditar e pensar que vale a pena certas coisas. Assim. O fato que o coração do homem é feito para Deus. Eu acredito profundamente nisso. Profundamente. Incrível. E eu tô no momento de pedir pro padre, né, umas últimas considerações pro Natal e ver com esse recado tão bonito, né? Mas eu vou pedir da mesma forma, Pô, já vai padre. acabar o podcast, mas nem falei nada ainda. Pô, tem que ser esse podcast de 7 horas, né? Isso Já aí, viu esses daí de ó, 3 fecha o horas? shopping lá, fala que vai rodar tudo. Pô, mas bom, Mas é obrigado, muito velho. conteúdo, padre. E realmente é incrível. E eu tenho muita vontade, acho que todo mundo que tá ouvindo e vendo, fica imaginando o quanto a gente não consegue abrir os temas e descer os temas, né? E eu acho que foi muito rico, de qualquer forma, a conversa e toda acho que esse recado de que com certeza está tocando muita gente, né? De que no fundo todo mundo está procurando algo, tem essa inquietude e tem a ver com a busca de Deus, né? Mas acho que pensando que hoje é 24 e vai estar em Natal, né? O Menino Jesus nasceria, contando que hoje é dia 24, nasce amanhã, que o padre pode deixar aí para acalentar os corações, para trazer uma visão de alguém com muita experiência, tanto de ministério quanto de pessoas, porque algo que a gente não consegue explorar, mas é incrível a quantidade de nomes que o padre fala quando ele discursa. Ah, aquela pessoa, depois foi para essa pessoa, aquela ali fez, me ajudou aqui, e eu reparo duas coisas. A gratitude que o padre tem sobre todas essas pessoas, e o padre faz questão de deixar isso, só que como a vida do padre é de doação. Eu acho que é claro isso para todo mundo, mas como é de doação e de receber. É uma troca incrível. E quando o padre discursa, vê essas pessoas e vê essa troca. Né? Então, não consigo descer muito nesse tema, mas o que o padre consegue deixar aí para todo mundo que está ouvindo, que quer ter um bom Natal, que quer ter um ano que vem aí, 2025 abençoado, e quer deixar de recado aí, padre? Pô, obrigado aqui. Eu acho que vou achar a poesia do Soloviev, que é a poesia de Natal que eu mais gosto. Opa, Deixa eu ver se eu tenho ela. Eu deveria tê-la aqui nos meus arquivos. Vamos ver se eu tenho aqui. Mas em todo caso, veja, qual que é a beleza do Natal, né? Ah, vamos ver se eu tô. Ah, pois eu tenho ela aqui, cara. Qual que é a beleza do Natal? Natal não é uma festinha sociológica.
todo e qualquer homem busca a Deus. E a história das religiões da humanidade demonstram isso. E foi em nome dessa busca por Deus que nós temos as coisas mais lindas que tem. Pode pensar nos deuses gregos, as estátuas gregas, nas estátuas romanas. Pode pensar no Egito antigo. Tudo de bonito e de belo foi feito em nome de Deus. Mas quando acontece o inaudito, né, o inédito, Deus vem ao encontro do homem. Essa força, ela já não é mais necessária. A força agora é outra. É responder ao rosto de Deus que se fez homem, nasceu numa manjedoura em Belém, dentro da cultura e do seu povo de Israel. E agora eu posso olhar para Deus. Posso tê-lo no meu colo. Tinha aquela ideia de Deus maldoso, não tem mais. Tem um neném, né? É uma criança, eu posso pegar ele no meu colo. Bento XVI vai dizer, né? No início do cristão não tem uma ideia, uma filosofia, mas tem uma pessoa, é Jesus de Nazaré. E agora eu posso falar com ele como amigo. Isso muda tudo, cara. Isso é um negócio, é muito doido. Tipo, Deus veio falar comigo e ele fala comigo até hoje. Ele não está distante de mim. Então, o Natal é essa capacidade profunda de olhar para Deus que dá sentido a toda a minha existência. E desse Deus que quis nascer numa família, quis crescer como qualquer pessoa, que conversou com todos, teve seu emprego, que, cara, que era no banheiro, tô falando com Deus. E isso é pensar nessas categorias, sem romantizar, é muito legal. E depois do cristianismo, tudo de bonito surge. Pensa na obra Incarnatus Est de Mozart. Pensa nas missas que foram compostas na música clássica, na arte cristã, na Capela Sistina, na Basílica de Notre Dame, que foi reinaugurada essa semana, na organização das cidades, nos grandes missionários, na ciência, uma pancada de coisa que foi realizada no mundo porque Deus veio ao nosso encontro, cara. Isso é fora do normal. E que exige de nós o melhor de nós, assim. Exige com responsabilidade, não? Tira da gente aquilo que a gente tem de melhor. Em nome de Deus a gente faz isso, cara. E é muito bonito. Essa poesia é desse autor russo, chama Volodymyr Soloviev. Ele escreveu... Vladimir Soloviev. Ele escreveu em 1822. Eu traduzi ela. Então pode ser que tenha uma palavra que não esteja de acordo, mas ela é muito bonita. Ela vai dizer assim: na sombra dos séculos está longe aquela noite no qual, cansada do mal e de dificuldades, a terra descansou nos braços do céu. E no silêncio nasceu Deus é conosco. Muitas coisas hoje não são que eram possíveis ontem. Os reis não escrutam o céu. Os pastores não escutam no deserto, como os anjos falam do Senhor. Mas aquilo que de eterno naquela noite foi revelado, não pode ser de agora em diante corrompido pelo tempo. E o Verbo nascido naquele tempo remoto, sob uma manjedoura, renasce a ti, novo na alma. Sim, Deus está conosco. Não está acima da tenda azul, não mais além dos confins dos mundos incontáveis, não no pérfido fogo e não no sopro das tempestades, não fechado no sono memorial dos séculos. É aqui, ele, agora. E entre as efêmeras vaidades, nas torrentes turvas das ânsias da vida, tu possuis um segredo todo alegre. Impotente ao mal, e eterno nós somos. Deus está conosco. Ó, vamos. Muito bom, muito bom, Essa muito poesia bom, muito é bom, meio tudo muito Natal. bom, muito bom, É lindo. muito bom, padre, muito É bom. muito bonito. Padre, muito obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado esse tempo aqui para o nosso humilde podcast aqui. Foi uma honra, muito aprendizado. Eu tenho muito prazer em tê-lo lá como
referência na igreja e sinto muito feliz sempre que encontro o padre. Quem quiser encontrar o padre, como faz para encontrar nas redes sociais aí? Na rede social você arroba no Instagram pe.dougfreitas, com ponto? Eu coloco aqui embaixo para o pessoal colocar aqui. Põe Tem aí. Instagram, Ó, tem o a da pessoal paróquia. tá assistindo aí, ó, pacotão youtubístico, né? Como diz o Sérgio. Senta o dedo no like, curte e compartilha, né? E é isso aí. E comente, né? Curte, comente e compartilha. O pacotão youtubístico é importante você fizer isso aí, porque aí nós vamos conseguir alcançar mais pessoas. E a intenção é essa mesmo, viu? Não é, a intenção é alcançar as pessoas. Mensagem boa a gente tem que levar longe. Sempre. É isso. E pessoal, quem quiser me encontrar, Vitor Hugo Antequeira no Instagram. Temos aqui o episódio, vai estar no Spotify, no YouTube. E padre... Vai estar no podcast do Apple, não? Vai... Não, ainda não tá. Tá na Hulu, né? No iTunes lá, não. Tem um aplicativo chamado Podcast. O iPod, o podcast. Precisa lançar lá, vou pedir pro time colocar. Eu sou Apple Boy, velho. Tipo, tem que ter peraí, tudo na minha vida é podcast Apple. Na Apple, padre? Claro. Spotify não? Não tem nem podcast. Eu tenho iTunes aqui, ó. Podcast, ó, da Apple. Aqui, então, novidades da Apple Podcast. Aí, vai estar lançado então, todos os podcasts e o do padre aí, vai sair dia 24 e vai estar lá, com certeza. Cara, isso aí, ó, Apple Podcast. Tá no iTunes aí, ó. Aí, Apple, me paga uns royalties aí, valeu? Isso aí, ó, Spotify, Apple, quem quiser, vem pra cá, a gente tá aceitando patrocínio. Padre, obrigado de novo. Valeu, Vitor Hugo. Ótimo obrigado, Natal pra todo mundo aí. Feliz Natal pra você, pra sua família, pra você também, Vitor Hugo. Amém. Nesse seu desafio aí, Mato Grossense. Né? Fiz a brincadeira da família distante, família próxima. Vou passar um mês morando com a sogra, né? Nos vemos em breve, né? Ser um prazer. E vamos lá. E bom, Feliz Natal para todos mais uma vez. Feliz Ano Novo. E não se esqueça, Jesus Cristo vale a pena, muito a pena. Desculpa aproveitar o seu podcast também. Feliz aniversário, mãe. Dia 25 você nasceu para atrapalhar o Natal da família, né? Brincadeira. Por isso é natalina. Imaginei o nome dela é Natalina. Imaginei que fosse. Aí eu fico falando pra ela que ela atrapalhou o Natal de todo mundo. Mas a coisa mais legal é que, pelo menos economicamente, eu tô bem. Porque eu dou um presente de Natal e aniversário já me resolve muita melhor coisa. Mas graças a Deus por isso. Parabéns, Natalina. Parabéns, Natalina. Valeu. Valeu. Obrigado. Um abraço.